Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula sobre ASP.NET, Entity Framework e muito mais. Na última aula a gente aprendeu a conectar, criar uma simples tabela de categoria e conectar no banco de dados da SQL Server. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade agora, avançando aí, criando umas novas tabelas e chegamos até a apresentação ao usuário. A gente vai aprender a criar controllers, views e muito mais. Vamos lá então. Primeiro ponto, vamos criar aqui a nossa class que vai representar a tabela de tarefa. Vou dar um nome aqui, ó, de tarefa. Ok, dou enter. Beleza, vou tirar essas coisas desnecessárias aqui. Aqui, ó, tirei desnecessário, class tarefa. Ok? Bom, agora a gente vai adicionar aqui os atributos da tarefa. O que vai ter nessa tabela? Então, podemos utilizar um comando aqui chamado propia para adiantar o nosso processo. Olha, já criei isso aqui. Vou dar um inteiro, vou criar o ID dele, ó. Ok? Ó. Já criou aqui, próprio de novo. Vamos criar aqui um cara chamado string. Vou colocar o título, né, da nossa tarefa. Vai ser um cadastro de tarefa simples. Aqui vou colocar um título. Aqui vai ser uma descrição. Ó, sempre usando Pascal Case. E se tiver caractere especial, ó, não coloque ele, eu coloco descrição. Ok? Essas marcações aqui são de algumas extensões minhas, e por isso que está um pouco meio feio aqui a apresentação. Mas não se preocupe com isso. Bom, agora aqui entra uma jogadinha sobre relacionamentos, né? Eu tenho que fazer com que se a gente pegar aqui e ver os relacionamentos, o que significa? Que, deixa eu mostrar aqui o diagrama para vocês. Ó, então, basicamente, nosso sistema vai ficar assim, tá? Então eu tenho N tarefas para um tipo de categoria, ou seja, a categoria é trabalho, tarefa de casa, tarefa da faculdade. Eu posso criar minhas categorias eu mesmo, tá? Então eu tenho que criar essa estrutura aí para que no banco de dados funcione dessa mesma forma. Então no banco de dados tem que ficar uma chave estrangeira aqui, ó, chamada categoria ID, e aqui ele se encara como um conjunto de tarefas. Tá? Para eu simular essa estrutura do banco de dados no nosso C#, nós temos que seguir alguns conceitos aqui. Tá? Primeira coisa, vamos criar nossa chave estrangeira aqui, public int categoria ID, ok? Então sempre vai ser o nome da classe e o ID aqui, ó. Tem que ser esse mesmo padrão aqui, tá? Isso aqui segue uma chavinha de convenção. Beleza? A grande jogada aqui é que no final você vai ter que fazer isso aqui, ó. Public virtual. Isso aqui é um modificador de acesso, tá? São modificadores de acesso, que é mais estudado em orientação a objeto. E você vai ter que colocar isso aqui, ó. O nome da tabela que você quer relacionar e o nome da minha propriedade, tá? Beleza? Essa aqui é o primeiro ponto. O segundo ponto é eu acessar aqui a minha tabela categoria, e aqui eu vou colocar uma coleção de tarefas. Public virtual, um conceito chamado coleções, tá? Collection de tarefas. Eu vou chamar de tarefas aqui. Okay? Isso aqui é necessário para poder funcionar o nosso relacionamento de 1 para N. Okay? Aqui vocês têm que fazer também dessa mesma forma, tá? Vou fazer um método construtor, um conceito também chamado de objeto. Ó, CTRO. E aqui eu vou iniciar essa coleção de tarefas, tá? Olha lá, new
estou iniciando essa propriedade aqui, ó, que está aqui embaixo, estou iniciando aqui para não ter problema nenhum lá na frente, ok? Então, só isso que eu preciso fazer, ó. Agora eu já criei um relacionamento semelhante a isso aqui, ó. E uma tarefa, uma categoria para N tarefa, ok? Beleza, como é que eu crio isso no banco de dados agora? Já está tudo pronto aqui. Agora eu vou aqui no meu contexto, tá? Só tinha esse carinha aqui, ó. Agora eu vou adicionar a tarefa aqui. Ok? Vou adicionar a tarefa e vou chamar de tarefas. Beleza? Ok? Fazendo isso aqui agora, só rodar agora o nosso migration que a gente fez ontem. A primeira coisa eu tenho que fazer, como eu fiz uma alteração no meu contexto, aqui ó, qualquer alteração que eu fizer, eu tenho que adicionar um novo migration. Por quê? Porque eu adicionei uma nova tabela aqui chamada tarefa e fiz um relacionamento aqui com ela, ok? Então, qualquer alteração que eu fizer, como eu falo qualquer uma mesmo. Digamos que aqui no categoria eu faço alguma coisa aqui, né? Adicione um link novo. Ok? Então eu tenho que criar também um novo migration também para isso. Qualquer alteração que eu fizer que está dentro desse contexto aqui, eu vou ter que adicionar o migration. Então o migration é bem simples, ó. Depois que ele está ativado, nós vimos isso no vídeo anterior, só precisa agora adicionar, ó, add migration e o nome dele. Vou chamar aqui, ó, criação tabela tarefa, ok? Add migration tarefa e mando enter. Então ele vai criar lá a estrutura dele, a sintaxe dele simulando aqui. Bom, ele criou aqui a tabela tarefas, um relacionamento aqui, ó, de categorias. Agora é só dar um update database. Vamos ver se ele vai rodar agora. Se tudo der certo, ele vai criar lá a tabela e criar o relacionamento. Ó, não deu nenhum erro. Vamos dar uma olhada aqui no SQL Explorer. E minhas tarefas, que é o nome do meu banco de dados. Vou dar uma atualizada aqui, ó. Olha lá, ó, criou categorias e criou tarefa. Se eu olhar aqui no column, categoria ID aqui é o relacionamento. Então ele criou esse relacionamento aqui, entendeu? Então essa é a primeira parte aqui da nossa configuração, ó. Os migrations estão todos guardados aqui, ó. Faz muita diferença para quem trabalha em equipe, trabalhar com migrations, ok? Então vamos fechar esse cara aqui, que não vai me interessar muito. E agora a gente vai criar os controllers. Tá? O que são esses controllers? O que são controllers reviews? Então se a gente for aqui, ó, basicamente funciona assim. Através da URL, aqui, ó, se você olhar a URL, eu coloquei uma URL como exemplo. Quando tiver o nome do site, barra, o nome, barra alguma coisa, eu estou querendo dizer assim, ó, cara, encontre a URL admin e execute essa ação aqui, entendeu? Então a questão de model view controller funciona dessa forma. Eu seleciono um controller e dentro do controller tem várias ações. O controller faz uma consulta no model, banco de dados, faz um monte de coisa. E no final o controller ele vai devolver para um HTML que nós chamamos de view, entendeu? Que seria essa index aqui. Então aqui, ó, ele está indo o nome do site, o admin, que é o nome do controller, e aqui como, deixa eu só desenhar aqui que é melhor. Aqui é o nome do site, ok?
aqui é o nome do controller e aqui é o nome da ação, da action. Se você olhar aqui, ó, o nome do controller se chama admin e o nome da action se chama index. Como funciona isso na prática? Então, a primeira coisa que nós fazemos é, vamos criar um controller na pastinha controller. Vamos chamar ela de home, que seria a nossa tela inicial, ok? Então eu vou dar aqui, ó, add, vou adicionar a primeira opção, adicionar, ó, home. Uma coisa que você tem que tomar cuidado é que sempre é o nome da controller e esse controller aqui, ó, tem que ficar desse jeito que não está aqui, tá? Então, vou dar um adicionar aqui. Ó, ele criou aqui um cara vazio. Ó, o nome do home controller que herda de uma classe chamada controller, ok? Isso aqui é questão de orientação a objeto. Essa index aqui é o nosso método, que também é de orientação a objeto, a nossa function. Então, o nome tem que ficar igualzinho lá na URL para bater, ó. Então, se você olhar aqui a URL, ó, tem o nome desse site aqui, talenttuner.com, barra o nome do controller, que seria, no caso seria home, barra index, que é o nome da ação, que é essa aqui, ó, index. Então, para o nosso site funcionar certinho, deveria ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu colocar uma caixa de texto. Deveria ficar assim, ó, o nome do site .com, né? Barra ali, ó, home. Então, home é o nome do controller. Barra, para bater naquela index ali, ó, que a gente vai trabalhar agora, teria que colocar index aqui. Então, ficaria assim, ó. Quando você colocar na URL isso, vai bater nesse código aqui, ok? Beleza? Então ele retornou aqui, bateu aqui, e aí ele fala assim, ó, cara, retorna isso para uma view. Aí que vai ficar jogado aqui. Aí ele vai retornar isso para view, que vai ser onde vai ter os arquivos HTML, o front-end da aplicação. E que é esse view aqui? Esse view você tem aqui na pastinha, ó, view. Ele já criou uma pastinha chamada home e você tem que colocar, como eu não dei o nome da view aqui, em algum momento eu posso dar o nome da view, tá? Mas aqui eu não coloquei o nome, eu só falei retorna view. Então ele está dizendo que vai ter uma view com esse nome aqui, ó, o nome da action. Então, como não tem nada aqui, a gente tem que criar, tá? Ok? Tem que criar uma view aqui. Existe uma forma de criar assim, existe a forma de clicar em cima da action, que se chama index, e eu add view. Ó, ele já adiciona o index. Aqui tem alguns templates básicos, mas a gente vai deixar vazio, tá? E aqui é interessante, você vai ter que escolher, existe uma view aqui padrão, uma view que compartilha com todas. Ela ainda não existe ainda, vamos criar aqui, ó. Então, a primeira coisa que você tem que fazer antes de trabalhar com view é, geralmente eu coloco uma view chamada share, compartilhada. E aqui eu vou adicionar uma view compartilhada, ela chama de layout page, ó. Então, coloco aqui, chama de layout page, tá? Dou OK. Então, sua view vai ser renderizada aqui dentro nesse render body, tá? Por enquanto não tem nada aqui, ó, ela é a principal, sempre salvando, tá? Ok? Na render. Agora eu vou poder adicionar aqui a minha view, ó. Eu vou add view e vou dar o nome dela, ok? Nesse caso aqui, ó, ela tem que ter o mesmo nome do nosso controller lá, tá? Por isso que é melhor você já clicar aqui, ó, add view aqui em cima da controller, da action. E já vem o nome aqui, ó, entendeu? Porque se não for o nome, aí você vai ter problema. Então, o layout que você vai usar aqui, ó, que esse cara que já está aqui, na verdade você vai dar 2 cliques aqui, vai em Share e vai escolher esse cara aqui, ok? Então, ok. Ó, ele vai ficar esse caminho aqui, tem que ficar desse jeito, senão vai dar problema, ok? Tá, então, vou dar um index aqui, beleza? Então, vou dar um add aqui, ele já está criando aqui a pasta, ó, já dentro da pasta home, ele já criou um arquivo index.cshtml, então aqui dentro vai ficar todo o meu HTML, tá? Então vou lá, ó. Olá,
home. Ok? Vou dar um salvar aqui. Tá tudo salvo, sempre Ctrl S. Então quando eu rodar a minha aplicação, aqui na minha configuração inicial eu já tenho home barra index, tá? Isso aqui é uma configuração padrão já, que já vem do próprio ASP.NET, ok? A gente vai com o tempo aprender a criar novos controllers e novas views. Então, vamos lá, ó. Eu vou deixar um breakpoint. Aqui. Para vocês entenderem como funciona isso. Então, vou dar um play aqui na minha aplicação. Depois que eu já coloquei o controller, o view, tudo certinho. Okay? Então, olha só aqui, ó. Ele está rodando, né? Aqui é o nome do meu site, tá? Ele está simulando um servidor local dentro do meu computador. Isso vai acontecer no computador de vocês também. Tá? Ele já bateu aqui, ó. Mas, ué, não fiz nada. Como é que ele já bateu aqui? Porque alguém configurou, dizendo que a view, o controller padrão seria o home e a view padrão, né? A action padrão seria o index. Por isso que ele já bate aqui já, tá? Então, vou mostrar para vocês, ó, rodou, ok? Ele imprimiu Olá Home, mas na real ele está fazendo isso aqui, ó. Lembra que eu falei, ó, o nome do site, barra, nome do controller, que é home, barra, o nome da ação, que seria index. Então ele está executando isso aqui, ó, escondido. Então vou dar o enter, ó, bateu de novo lá, ó. O nome do controller, o nome da ação e a view. Como tá só view aqui, ó, escrito, ó, então ele está entendendo que aqui dentro da pasta views vai ter uma pasta com o mesmo nome do controller, chamado home, e vai ter um arquivo chamado com o mesmo nome da ação, que se chama index. Então por isso que ele já bate aqui, ó, exatamente aqui onde está sendo selecionado, entendeu? E aqui dentro vai ter um HTML, ó, chamado Olá Home. Então ele funciona esse mecanismo, tá? Nome do site, controller e ação, ok? Então por isso que nós falamos de MVC, ó, controller, ok? Dentro do meu método controller eu posso chamar coisas do banco de dados. E no final eu tenho que falar assim, ó, para qual view você vai imprimir, qual é o resultado. Então seria essa view aqui. É por isso que é MVC. Então eu separei aqui, ó. Aqui está só coisas de front-end, HTML, JavaScript, vai ficar tudo aqui. Aqui vai ficar só as regras de negócio e o model vai ficar só questões de banco de dados. Entendeu? Então, para mostrar um outro exemplo, ó, dá um stop, okay? E aqui dentro eu posso criar várias views que eu quiser, ó. Olha lá, ó. Public, tem que seguir esse caminho aqui, ó. Action, result, sempre tem que seguir isso aqui, tá? Eu vou falar aqui, ó, sobre, tá? Só um sobre o meu sistema. Abre, fecha parênteses, deixa aqui. E no final eu tenho que return view, assim, tá? Deixa isso aqui, ó. Ok? Então a minha view tá vazia aqui, né? Então significa que eu tenho que ter uma view com nome, um HTML com nome sobre. Mas eu também posso fazer isso aqui, ó. Posso colocar em string aqui e falar, ó, qualquer coisa. E aí vai ter que ter aqui dentro da pasta home um arquivo chamado qualquer. Senão não vai funcionar. Mas eu vou deixar sempre vazio assim para facilitar a nossa vida, ó. Agora, ó, vou clicar o botão direito do mouse em cima de sobre e add view. Observe que ele vai criar aqui, ó, um sobre.html, sempre mantendo isso aqui, ó, tá? Olha lá, ó, já criou um sobre aqui, ó, entendeu? Beleza? Ó, criei uma view sobre um controller, uma action que está dentro do controller home chamado sobre. Então se eu der um play aqui, ó, para bater aqui o código, para o código bater aqui, pessoal, ó, para bater aqui
na minha URL, deixa eu voltar lá onde está o nosso código. Para bater lá, eu tenho que fazer assim, ó, o nome do site, que é esse aqui, barra home, barra o nome da ação, da action, né? Qual é o nome da action? Sobre, tá aqui. Então, coloca aqui, ó, sobre. Ele vai bater lá, ó. Olha lá, viu? Bateu lá na action de sobre, tá? E aí eu estou retornando a view. Então a view vai ser retornada aqui, ó, para esse HTML que está aqui, ó, do sobre. Ó, por isso que ele escreveu sobre. Por quê? Porque aqui, ó, no arquivo sobre tem um HTML chamado sobre. Esse conteúdo inteiro aqui, ó, de HTML que você está vendo agora, ele está sendo incluído dentro desse layout page nesse lugar aqui, ó. Entendeu? Observem que o HTML está bem cru aqui, ó, bem feio, né? Por quê? Porque não tem o Bootstrap instalado. Então a gente tem que instalar o Bootstrap. Então a gente vai dar uma pausa no projeto e instalar. Para instalar é simples, é só aqui no Nuget, né? No Tools, Nuget Package Manager, aqui, ó, console, e aqui vai aparecer isso, né? Então, ó, install package bootstrap. Olha lá, ele vai caçar lá, vai ver se acha um bootstrap, já vai colocar na minha parte script, tudo, vai deixar tudo bonitinho, tudo executando. Olha lá, já instalou já, ó. Então ele botou aqui dentro, ó, na pasta conteúdo, ó, tem bootstrap aqui, e também na parte script também, ó, ele colocou um monte de script maroto aqui, ó, ok? Só que só instalar aqui não é o suficiente, eu tenho que adicionar isso. Como a gente viu em sala de aula, para a gente utilizar os JavaScript, a gente tem que associar ele ao nosso arquivo HTML. No nosso caso, o arquivo HTML principal é esse aqui, ó, tá? O layout page. Então sempre que eu quiser adicionar um script ou um CSS, eu adiciono nesse layout page aqui, ó. Então, ó, aqui que vai ter o header, ó, tá? Então aqui, ó, como é que eu faço para fazer a instalação? É só pegar os principais aqui, ó. Geralmente eu pego os mimificados, que é .min. Arrasta aqui, ó, dentro do head, né? Tem esse tema aqui também, ó, aqui dentro, ó, tem que ficar desse jeito, tá? E coloco também os JavaScripts, ó. Vou colocar o jQuery, tá? E o Bootstrap Mini aqui, ó. Ok? Então, basicamente é isso que eu preciso. Agora se você olhar, ó, agora eu já posso usar as tags do próprio Bootstrap, né? Já tem aqui umas classes aqui, ó, se vocês olharem, ó, um monte de classes já do próprio Bootstrap, entendeu? Não sei se tem uma para título, não tem aqui, tem umas aqui estranhas, mas o próprio H2 ele já tem uma utilização do Bootstrap. Observem que vai mudar. Que vai mudar agora quando der o play, ó. O sobre vai ficar mais bonitinho, o Olá Home também vai ficar melhor, entendeu? Ó, vai ficar com uma outra aparência agora, com a aparência do Bootstrap, tá? Deixa ele pensar aí, ó, Home, Index, ó lá, ó, já ficou com Bootstrap, entendeu? Nas próximas aulas a gente vai aprender a criar um menu, a criar uma listagem de dados e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado e é isso aí, até a próxima aula, beleza? Até mais!